Iremos hoje aprender como calcular a derivada da função composta para funções de Rn em Rm. Comecemos uma vez mais por recordar como o fazemos em R. Considere-se G uma função de domínio A contido em R e que toma valores em B também contido em R. Seja f uma função real de domínio B. Se G for diferenciável em A, e f for diferenciável em B com B a imagem de A através da função G, sendo obviamente A e B dois pontos interiores dos respectivos domínios, então a derivada da função composta f após G no ponto A é dada por a derivada da função f avaliada no ponto G de A vezes a derivada da função G avaliada no ponto A. Em Rn, utilizamos uma generalização deste resultado. A diferença principal é que, em vez de escalares, passamos a considerar matrizes. Ilustremos com um exemplo. Considerem-se as seguintes funções: f de R2 em R, e definida por x² mais 3y, e a função g de R em R2, definida por seno de t cosseno de t. Calcule as derivadas de f após g e de g após f se as dimensões o permitirem, ou seja, se estas funções estiverem definidas. Comecemos por perceber que tipo de funções temos. A função f é uma função polinomial, portanto, de classe sem infinito em todo o seu domínio, R2. G está definida em R e toma valores em R2, e cada uma das suas componentes é uma função trigonométrica também de classe sem infinito em R. Vejamos agora se f após g e g após f estão definidas. G sendo uma função de R para R2 e f uma função de R2 para R, podemos dizer que a função f após g será uma função de R para R, estando, portanto, definida. Por outro lado, g após f também está definida, pois é possível colar a função g depois de termos aplicado a função f. Comecemos por determinar a matriz jacobiana de f após g. Aplicando a regra, esta matriz jacobiana será dada pelo produto de duas matrizes jacobianas, a jacobiana de f avaliada no ponto G de A, vezes a matriz jacobiana de G avaliada no ponto A. Ora, como o f é uma função de R2 para R, a sua matriz jacobiana não é mais do que o vetor gradiente, portanto um vetor linha, com as derivadas parciais em ordem a x e a y. Por outro lado, a função g é uma função de R para R2, a sua matriz jacobiana corresponde a um vetor coluna. Calculando as derivadas, ficamos com, agora substituindo quer o x, quer o t pelos respectivos valores, este produto vem igual. Temos então aqui a derivada da função f após g. Para determinar a matriz com as derivadas de primeira ordem de g após f, procedemos de forma idêntica. Substituindo pelas matrizes que determinámos no exemplo anterior e fazendo as respectivas substituições, obtemos as quatro derivadas parciais de primeira ordem da função g após f. Se a função composta for uma função escalar, determina-se na maioria das vezes a sua derivada com recurso ao que chamamos regra da cadeia. Vejamos a aplicação desta regra ao exemplo anterior. A função f após g é uma função que parte de R para R2 e depois de R2 para R. Transforma t em seno de t cosseno de t
e depois transforma x e y em x² mais 3y. Seja z o resultado final das duas transformações. Pretendemos encontrar a derivada de z em ordem a t. Observando o esquema da composição das duas funções, podemos concluir que z depende diretamente de x e de y. Por sua vez, quer x, quer y dependem diretamente de t. Para encontrarmos dz dt, temos que pensar quais são os caminhos que dispomos na cadeia aqui representada para ir de z para t. A resposta é: podemos ir por dois caminhos diferentes. A derivada de z em ordem a t corresponde à soma desses dois caminhos. São eles dz dx, dx dt, ou então dz dy, dy dt. Temos agora que encontrar o valor destas quatro derivadas. Substituindo o x pela expressão em t, ficamos com que é precisamente a expressão que encontramos anteriormente, como não poderia, obviamente, deixar de ser. Vejamos mais um exemplo. Neste caso, a função w é uma função de R3 com valores em R. Queremos calcular uma das suas derivadas parciais de primeira ordem, dw dx. O meu primeiro conselho é que não comecem logo a tentar escrever a função que vos dão com uma composição de funções. Deste modo, devemos começar por tentar descortinar o que nos é pedido. Assim, dw dx corresponde à derivada de x² vezes f no ponto z sobre x, y sobre x, e queremos esta derivada em ordem a x. Ora, o que temos aqui é a derivada do produto, que é igual à derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E é aqui nesta última parcela que nós temos a derivada da função composta. Comecemos por chamar a z sobre x a e a y sobre x b. A nossa função f depende diretamente de a e de b, e a, por sua vez, depende de z e de x, e b depende de x e de y. Assim, pretendemos calcular a derivada de f de ab em ordem a x. Ora, que caminhos dispomos nesta cadeia para ir do início para x? Dispomos de dois. São eles? Como desconhecemos a função f, não podemos calcular as suas derivadas de primeira ordem, mas conhecemos a e b, e é possível, portanto, determinarmos dA dx e dB dx. Ficamos. Deste modo, podemos substituir a derivada da função f no ponto AB em ordem a x na expressão anterior e obter a derivada de w em ordem a x como pretendemos. Vamos agora elevar um pouco a fasquia e determinar d2w dx dy. Ora, d2w dx dy é a derivada em ordem y da função que encontramos anteriormente. Oh! It just gets worse and worse! Temos a derivada aqui da subtração, portanto será a subtração das derivadas, ficando. A última parcela é a derivada de um produto. Portanto, temos aqui três derivadas ainda para determinar e iremos determinar cada uma delas individualmente. Comecemos então por determinar a derivada da função f ponto AB em ordem y. Relembremos que a cadeia é f depende diretamente de a e de b,
A depende de x e de z e B depende de x e de y. Assim, para irmos de f para y, dispomos de um único caminho. Como a derivada de dB dy é 1 sobre x, ficamos com... Uma já está, faltam duas. A próxima é a derivada. A cadeia, neste caso, é importante não esquecer que as derivadas parciais dependem exatamente das mesmas variáveis e da mesma forma que a função. Assim, para irmos de df dA para y, dispomos de um único caminho. Como dB dy é 1 sobre x, ficamos com... Por fim, temos que calcular a derivada de df dB no ponto AB em ordem a y. A cadeia mais uma vez. E por isso, para irmos de df dB para y, dispomos também apenas de um único caminho. Substituindo na expressão inicial e simplificando, obtemos como expressão para a derivada que nos era pedida. Como desafio, deixo-vos os seguintes 3 exercícios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,